Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo à nossa missa aqui na Capela de Nossa Senhora das Graças, na nossa querida Ilha do Governador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou eu aqui novamente, Padre Fábio, Capelão Macerô, que te abraço, que te acolho, a você, meu irmão e irmã, que está nos assistindo, acompanhando a nossa Santa Missa nessa quarta-feira. Toda quarta-feira temos uma missa toda especial para os nossos membros católicos de nossa capela, de nossa igreja. O Senhor te convida, venha louvar conosco, venha adorá-lo. Ele que está presente na Santíssima Eucaristia, Ele que está vivo e ressuscitado, que Ele possa nessa Eucaristia nos encher da sua ressurreição. Estamos na semana da 8ª de Páscoa e podemos também dizer hoje, feliz Páscoa ainda, feliz ressurreição, feliz passagem do Senhor. Venha também celebrar hoje a quarta-feira da 8ª da Páscoa. Venha mais uma vez se encontrar com Cristo ressuscitado, presente na palavra e presente na Santíssima Eucaristia. Com fé e com muita gratidão, iniciemos agora a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Suplicamos o perdão de Deus sobre os nossos pecados. O Senhor disse: quem entre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Cantemos. Quero confessar-te, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus, juntos vencemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens programados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar juntos. Você agora vai apresentar a sua vida e as suas intenções de oração para essa Santa Missa de hoje. Qual é a graça que você pede? O que você hoje tanto agradece a Deus? Temos também aqui, claro, toda a missa, uma lista de intenções de oração para a missa de hoje. Vamos rezar pela saúde, pela recuperação de Daniele Almeida, que está com Covid-19. Por Francisco Chiquinho, que é o filho da sargento Elisângela, que nasceu prematuro, está internado na UTI. Então, que também Deus possa abençoar o Francisco, que ontem nasceu. Também por Maria Albuquerque e família, pela depressão de Fabiana Gonçalves, por Gustavo Rouco e Sérgio Alves Correia, pela saúde da família Maia de Magalhães Sena e do mundo inteiro, por Veraci Guedes, 85 anos, internada com pneumonia, já entubada, aguardando o resultado do exame de Covid. Também pela saúde Lima, Laírton, Socorro, por Jorge Lúcio, Daniel e Vilma. Também por Victor Pinotto, no CTI do INCA, 30 anos, leucemia. Por Laura Albuquerque, também internada, parece, com leucemia. Também rezamos pela Igreja Católica, no mundo inteiro, pelo Papa Francisco, pelos médicos e enfermeiros, por aqueles que trabalham em serviços essenciais, pelos nossos militares, por todos os atingidos pelo Covid, por todos os enfermos, por todos os familiares desses enfermos. Também pedindo hoje a luz do Espírito Santo, pede Yolanda Barrio Nuevo e pela sua família, pelo fim da pandemia, claro, pede Natalina Oliveira, pelos nossos padres, pede Emília Sena. Vamos agora também rezarmos pelos nossos falecidos, parentes, amigos, irmãos, principalmente rezando pelos falecidos que foram contaminados pela Covid. Rezo de forma especial pelo enfermeiro Jorge. Ele é parente de um familiar, ele é parente de um militar da ala 12. O Jorge era enfermeiro e ontem foi sepultado com Covid. Então, rezamos também hoje, de forma especial, pelo descanso eterno do Jorge. Amado, apresente a Deus a sua oração, a sua gratidão e as suas preces e súplicas. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com as solenidades da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, sentados, escutemos com muita atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós.
O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos o seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. De pé com alegria, aclamemos ao seu Evangelho, cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Somos todos da terra. Aleluia, aleluia, grite, cantai ao Senhor. Aleluia, aleluia, vinde, louvai nosso Deus. Aleluia, aleluia, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e
nele exultemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o empregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, cantemos. Aleluia, aleluia.
sentados. Reconheceram Jesus ao partir do pão. Amados irmãos e irmãs, no meio dessa semana, uma semana toda especial, já que é a semana da Páscoa, a semana que nós católicos chamamos de oitava de Páscoa. É sempre bom lembrar, fazer essa pequena catequese, de que a Páscoa para nós católicos é a festa mais importante que existe. É a festa que nos lembra que no final é Jesus Cristo quem vence. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o nosso inimigo. Ele venceu todos os nossos adversários, os piores. É o nosso grande herói. Então, amado, qualquer dúvida e problema que nós temos certeza que Jesus sempre é maior do que tudo. Ele tem o poder de vencer qualquer adversário. Por isso que nós somos cheios da esperança de Deus. A festa da Páscoa, por ser a festa mais importante do ano, para nós católicos, não, como que posso dizer, um dia não é suficiente para festejar a Páscoa. O domingo que passou é muito pouco para Jesus. Então aquele domingo de Páscoa se prolonga ainda hoje e até o próximo domingo. Vamos contar comigo? Domingo de Páscoa, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo que vem. Oitavo dia, domingo que vem. Oitavo de Páscoa, de um domingo a outro são 8 dias. E é bom lembrar a todos que o segundo domingo da Páscoa é o domingo da misericórdia, encerrando, completando a oitava de Páscoa. Para nós, esses 8 dias é como se fosse um único dia de Páscoa. Então, tem pessoas que quando eu falo isso, mas que padre maluco, né? Padre doido. Porque eu te falo ainda hoje, feliz Páscoa, porque hoje continua a Páscoa do Senhor, amado. Você pode desejar para você, para sua família, para dentro de casa, você pode desejar para os seus parentes, deseja para eles ainda uma feliz Páscoa, porque aquele domingo ainda continua. Devemos nos alegrar, festejar. Hoje ainda é Páscoa, é a oitava de Páscoa. Um dia é muito pouco para celebrar a ressurreição do Senhor. A igreja nos dá uma semana inteira, de um domingo ao outro domingo. Entenderam? Então, feliz Páscoa. Quarta-feira do oitavo de Páscoa. Por isso que na missa rezamos o glória. Perceberam que temos sinais nessa missa? O padre está com os mesmos paramentos do domingo passado. Os mesmos. A mesma casula que usei domingo agora de Páscoa é a mesma, porque hoje ainda é Páscoa. Nós continuamos naquele grande domingo de encontro com Jesus ressuscitado. E veja, amado irmão, minha irmã, que hoje, nessa quarta-feira, a igreja nos dá como presente esse belíssimo evangelho. Pena que 15 minutos de homilia, que é o tempo que eu tenho, nunca serão suficientes para dizer todo o poder desse evangelho que nós hoje escutamos. Mas vamos tentar. Esse evangelho, ele é misterioso e muito enigmático, cheio de mistérios. E eu já passo com o dever de casa, que você possa pegar esse evangelho de hoje da missa, relê-lo várias vezes e estudá-lo, lê-lo parte por parte, versículo por versículo, porque é um evangelho muito misterioso e cheio de mensagens escondidas. Sabia disso? Em cada versículo ali tem uma mensagem oculta ali, é oculta mesmo, que vale a pena para você entender o conteúdo daquela mensagem. Você tem que reler para entender o valor de cada versículo. Nada desse evangelho estaria à toa. Mas vamos tentar, com o padre, meditar um pouco a grande riqueza desse evangelho dos discípulos de Emaús. Esse evangelho nos fala de um caminho. Essa palavra aí não está aí à toa. Os primeiros discípulos de Jesus, se você quiser estudar a história da igreja, estude.
Eu te faço esse convite, vai pesquisar, vai estudar, correr atrás. Mas os primeiros discípulos, eles eram chamados de discípulos do caminho. Aquele ali é do caminho. A palavra caminho era o primeiro nome dado aos cristãos. Eles eram seguidores do caminho. Então vocês percebam comigo no Evangelho que eles estavam, essa palavra não está aí à toa, eles estavam no caminho de discipulado. A gente percebe que hoje na Igreja Católica, por exemplo, existem vários movimentos e grupos que tomam esse nome, o caminho, porque esse nome é muito antigo ao cristianismo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para o Pai senão eu. Esses estavam no caminho. Será que nós estamos no caminho também de Jesus? Esses discípulos estavam no caminho de Emaús. O caminho é Cristo. Interessante que esse caminho tem várias fases. O caminho começa na cruz, na dor, na decepção. Esses discípulos de Emaús começam a conversar sobre o quê? Do que aconteceu com Jesus na cruz. E eles estavam tristes, estavam decepcionados. O coração deles estava um coração muito abatido. Então o caminho começa triste. Esse caminho vai até Emaús, mas o caminho não termina em Emaús. Ele vai até Emaús e volta para Jerusalém. Perceberam isso? O nosso caminho, o meu, o teu caminho, é um caminho de encontro com Jesus. Mas quando você se encontra com Jesus, o que você faz? Você anuncia aos outros. Nos encontramos com Jesus em Emaús e retornamos cheios de alegria para Jerusalém. Quem que estava em Jerusalém? Os discípulos. Os discípulos de Emaús se encontraram com Jesus ressuscitado, e ao se encontrar com Jesus, foram anunciar aos outros apóstolos em Jerusalém, foram ser testemunhas, foram ser missionários da esperança. O nosso caminho, tem muita gente que pensa errado. Tem muita gente que pensa que meu caminho é só para Jesus. Não, o caminho que vai para Jesus me leva aos irmãos. Jesus, Ele quer que nos encontremos com Ele, mas depois Ele quer também que nos encontremos com os outros. Esse caminho não termina em Jerusalém. Perdão, esquece isso. Esse caminho não termina em Emaús. Esse caminho termina em Jerusalém. Foi o ponto de partida. Passaram por Emaús, voltaram para Jerusalém para anunciar a alegria da ressurreição. Mas o caminho começa com essa conversa. Os discípulos conversavam com dor. O que aconteceu com Jesus na cruz? A decepção. Eles esperavam que Jesus pudesse libertá-los politicamente, mas Jesus aparece de forma escondida no meio deles. Jesus ressuscitado está ali no meio deles, ouvindo toda a conversa. E diz no Evangelho que esses discípulos pareciam cegos. O caminho começa com os discípulos, retornam esse assunto. O caminho sempre começa com a cruz. Eles estavam entristecidos, mas depois Jesus começa a falar das Escrituras, segunda parte do caminho. As Escrituras, a palavra de Deus. Jesus fala de Moisés, Jesus fala dos profetas, e fala a partir das Escrituras que tudo isso era necessário. Já estava tudo profetizado, não teria nenhuma surpresa. Faltava-lhes entendimento, e o entendimento surge quando eles começam a entender as Escrituras a partir de Jesus. O caminho começa com a desilusão. Depois o caminho passa pela palavra, e o caminho, ele termina em Emaús. Espera um pouquinho, ele termina em Emaús como? Com a Eucaristia. Reconheceram Jesus no partir do pão. Esse texto está claramente ligado à Eucaristia. Então, essa é a terceira etapa. Reconhecer Jesus nos sacramentos. Reconhecer Jesus que está no partir do pão, Ele que está na Santa Eucaristia.
E foi nesse momento, parte do pão, que diz o Evangelho, que os olhos dos discípulos se abriram. E a quarta etapa do caminho é anunciar aos outros o encontro com o Senhor. Perceberam isso? O caminho retorna. Tem gente que fala, Padre, você repete muito. Repito, para que você aprenda. É didático isso. Não é sem intenção. Eu repito, para que você possa também não se esquecer desse ensinamento importante. O caminho começa com a cruz. Passa pela palavra. Desemboca-se na Eucaristia, nos sacramentos. E depois vai à missão. Para terminar o homilia, infelizmente, eu só vou falar da primeira etapa do caminho, a cruz. Porque esse caminho de Emaús nos fala do teu caminho, do meu caminho. Quando foi que você buscou a Deus? Quando foi que você buscou o Senhor? Do sofrimento. Geralmente, as pessoas vão para a igreja porque lhes aconteceu alguma coisa na vida. Esses discípulos estavam no caminho, e o início do caminho foi a desilusão, a decepção. E Jesus escutava tudo. E lhes fez entender que tudo, a parte da palavra, que tudo isso é necessário para que se chegasse à glória maior. Para terminar essa homilia já, uma coisa que é importante percebermos, que os discípulos estavam cegos. Jesus estava no meio deles e eles não reconheceram Jesus. Jesus está também ao teu lado e você não consegue vê-lo. Já perceberam isso? Padre, tem uma pandemia por aí, Covid, e muita gente não está vendo Jesus ao seu lado nesse momento. Jesus está ao teu lado e você não consegue vê-lo. É uma bendita cegueira espiritual, porque você não consegue ver Deus nesses acontecimentos da vida. Só vê tristeza, só vê decepção, só vê o mundo caindo e não consegue perceber pelo olhar da fé que Jesus está em nosso caminho. Ele está escutando tuas aflições. E aqui é importante dizer o seguinte: o caminho se resume em 3 partes. O caminho cristão, o caminho de Cristo, se resume em 3 partes: palavra, Eucaristia e comunidade. Se você se alimentar da palavra de Deus todos os dias, se você perceber que Ele está vivo e ressuscitado na Eucaristia, no partir do pão, e o cristão não caminha sozinho. Quantos eram os discípulos de Emaús? 2. Nós caminhamos com os outros. Nós não podemos caminhar sem igreja. Eu sei que nós estamos num tempo em que não temos mais um templo por enquanto, não temos mais a casa de Deus por enquanto, mas mesmo pela internet, eu estou unido na minha igreja. Você não pode caminhar sozinho no caminho de Cristo. Eles caminhavam em dupla, eram 2 ali, 2 discípulos. Para completar, já homilia agora, primeira leitura, João e Pedro, 2 discípulos, curaram o coxo. Quando você se encontra com Jesus, você leva a ressurreição a quem está perdido. Tem muita gente aí que está desiludido, decepcionado, que está encostado num canto, só esperando que você o levante. Você vai dizer para essas pessoas e para você mesmo: levanta-te, anda, a tua fé te salvou. Ressuscita, levanta. E são 2 discípulos. Veja, nós não agimos sozinhos, sempre agimos em comunhão com a igreja, sempre agimos com alguém ao nosso lado. Então a gente percebe que também existe esse simbolismo tanto no Evangelho como na nossa leitura dos Atos Apóstolos. No Evangelho nós temos 2 discípulos, sinal da igreja. Nós não caminhamos sozinhos, amados. Mas não quero me alongar, não é esse o interesse, infelizmente. Mas eu te peço nessa noite que nesse caminho de cruz que você se encontra, que eu sei que você está, como eu também estou, eu só sei que nesse caminhar para Emaús, eu sei que Jesus está do meu lado.
e que Ele escuta os meus desabafos, Ele escuta os meus choros, as minhas crises, e eu sei que Ele está ao meu lado escutando tudo isso. Que você possa ter um olhar espiritual para reconhecer que no caminhar da tua vida, Jesus está sempre do teu lado, escutando cada reclamação. Para terminar um exercício nessa parte desse Evangelho, temos 2 exercícios. É importante também que possamos desabafar com pessoas. Está com problema? Desabafa com alguém. Foi o que os discípulos fizeram. Eles estavam conversando entre si, estavam partilhando a dor, o sofrimento, e diz a psicologia nos fala que quem fala se cura. Eles estavam desabafando, estavam se curando. Então é importante que nós também, quando nós tivemos cruzes, problemas, decepções, coloque para fora, chame alguém da igreja, pelo WhatsApp, não é para ir na casa de ninguém não, mas chame alguém. Está em depressão? Busque alguém, coloque tudo para fora. Mas nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos com os outros. A comunidade é uma base para mim. Nós caminhamos pelo poder da palavra, pelo poder da Eucaristia e unidos à minha igreja, com a minha comunidade. E o segundo exercício: está com problemas? Fale com Jesus. Os discípulos falavam entre eles próprios, mas também falavam com Jesus, que apareceu no meio deles. Não o reconheciam, porque eles estavam cegos pela tristeza. A tristeza estava cegando a eles, mas o reconheceram ao partir do pão. Jesus desapareceu, não é? Nada disso. Ele só está presente de uma outra forma na Eucaristia. É o que diz São Lucas. Ele desapareceu fisicamente, o seu corpo desapareceu, mas ele permaneceu no pão partido. É uma outra forma de presença pelo Espírito Santo. E uma última palavra nessa homilia: os discípulos testemunhavam, eles falaram como era bom ouvir a voz dele. A sua voz nos aquecia o coração, a sua voz abria a nossa inteligência. Você quer ter o seu coração aquecido? Leia a Bíblia todos os dias. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta essa palavra, o seu coração se aquece. Seu coração frio, gelado, que não se comove mais pelos outros. O nosso coração volta a bater quando nós escutamos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de aquecer meu coração. Então, amados irmãos, que a partir desse Evangelho, a partir de hoje, possamos seguir Jesus pelo caminho. E saibam que em todo o caminho da sua vida, Ele sempre esteve ao seu lado. Foi você que nunca conseguiu vê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora elevemos a Deus de misericórdia as nossas súplicas e preces. Preces da comunidade. Pelos dirigentes da Igreja, para que sejam pessoas de fé e de oração e conduzam com sabedoria o rebanho a eles confiado, rezemos todos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pelas autoridades do nosso país, para que imitem a Cristo como modelo de liderança e de solidariedade para com os mais necessitados, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pelos desempregados, para que procurem e encontrem emprego, que lhes proporcione melhores condições de vida e maior dignidade, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pelos agricultores neste dia da conservação do solo, para que seu trabalho seja valorizado e favoreça a vida de todos os que dele dependem, rezemos. Iluminai-nos, Senhor, com vossa sabedoria. Pai Todo-Poderoso,
nós a Ti suplicamos a graça de abrir nossos olhos, nossa inteligência. Senhor, como nós somos lentos a perceber que Tu estás presente na cruz. Como que nós somos lentos, Senhor, a perceber a Tua presença em todo e qualquer acontecimento. Como, Senhor, nós somos lentos de perceber que a cruz ela é necessária para chegarmos à Sua glória. Dá-nos, Senhor, a Tua sabedoria para perceber a Tua presença no caminhar da nossa vida. Que os olhos da nossa fé se abram para perceber a Tua presença na Tua palavra, na Eucaristia e na vida em comunidade. Dá-nos, Senhor, também força para que nós também como igreja possamos dizer aos outros: levanta-te e anda, pelo poder da fé. Ajude-nos também, Senhor, a hoje a nos levantarmos. Ressuscita-nos, Senhor, nossa esperança. Por isso, rezemos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa sabedoria. Recebei, Pai Todo-Poderoso, as nossas preces, nossas súplicas, na certeza de que serão atendidas por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, nos oferecendo a Deus, cantemos nosso canto ofertório. Este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, que sopra em nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Fernando, também pelo Bispo Orani, por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Rezemos agora pelos vivos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, por todos aqueles que já foram mencionados hoje na nossa lista de intenções de oração, pela saúde de todos, de forma especial pelo Francisco, que nasceu ontem. Também te pedimos a Deus por todos os enfermos, principalmente por aqueles que foram afetados pelo Covid, pela saúde de todos, pelos seus familiares, pelos médicos, enfermeiros, pelos nossos militares da Força Aérea Brasileira, por todos aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais da nossa sociedade. E de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, em comunhão com toda a Igreja,
celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos, de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizeste renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estes oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós ao Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebemos agora pelos nossos falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de modo especial hoje pelo soldado Basto, falecido hoje no Agafag, também por Eloy Timóteo, pela irmã Brasil, também falecida hoje, também pelo Jorge enfermeiro, enterrado ontem, de forma especial por todos os falecidos pelo Covid, por nossos parentes, amigos, benfeitores, sacerdotes, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé.
A eles e a todos os que acreditam no Cristo concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, e a todos nós pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar os bens e distribuí-los entre nós. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 As 4 etapas do caminho, está dizendo, 5 na verdade, me corrijo, só você saber se vocês estavam atentos, né? Como sempre, 5 etapas do caminho. Começamos com a cruz sempre, passamos pela palavra, Eucaristia, não são 4 etapas mesmo, eu estava errado, 4 etapas do caminho: cruz, a dor, a decepção, a gente passa pela palavra, chega a Eucaristia, e a 4ª etapa é a missão. Levar aos apóstolos, eles levaram aos apóstolos o anúncio de que ele estava vivo e ressuscitado. E missão também é levantar os outros, que nem Pedro João na primeira leitura. Levanta-te e anda. Quem se encontrou com Jesus tem a missão de levantar os outros. Mas o início do caminho qual é? Sempre a gente começa o caminho porque alguma cruz me pesou tanto que resolvi aceitar Jesus na minha vida. Não foi assim? Ou você ficou doente, numa crise tão grande, que você percebeu, eu não consigo mais levar a vida desse jeito, eu tenho que voltar para a igreja, tenho que rezar mais. Ali começou o seu caminho de conversão. Como também começou o caminho dos discípulos com Jesus. O caminho sempre começa na dor, na crise, na decepção. Ao perceber o teu vazio de vida, você foge para Cristo, você vai para Cristo, para o caminho dele. Mas lembre-se que o que te coloca de pé, amado irmão, são 3 coisas. O que te coloca de pé é palavra, Eucaristia e comunidade. Ele está presente na sua palavra, ele está presente na Eucaristia, no parte do pão, ele está presente onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. Jesus está presente na sua comunidade, na sua igreja. Caminhe sempre com palavra, Eucaristia e comunidade. E o último pensamento antes do Pai Nosso, no Evangelho aparece uma linda oração, uma linda prece que os discípulos de Emaús fazem. Foi assim, diz o Evangelho, que Jesus fez de conta, foi a palavra do Evangelho, ele fez de conta que ia mais adiante. O que Jesus queria entender para os discípulos de Emaús, que talvez, o que Jesus queria passar para os discípulos é que talvez Jesus queria largá-los. E foi nesse momento que um deles gritou: Senhor, permanece conosco, porque já está chegando a noite. Quando Jesus fez de conta que ia desaparecer, eles gritam: Senhor, fica conosco. Qual a meditação disso? Às vezes Deus faz de conta que desaparece, só para que você clame a sua presença. Ele faz de conta que ele some, mas ele sempre está conosco. E ele atendeu o pedido. Eles gritaram: Senhor, fique conosco, porque a noite vem chegando. E ele ficou para sempre na Eucaristia. No partir do pão, reconheceram o Senhor ressuscitado. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos, mas, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cantemos agora o nosso Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida, pão do céu. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Eu sou o Deus de Salvador. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E dei por vós, só por amor. Este é meu sangue, meu corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebe. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Este estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Em vossos pecados deixei lá na cruz, vos livrei da morte, tomei vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e come. Este é meu sangue,
Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tu serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvor se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus nos fala como sois lento de entender a obra de Deus. Quantas vezes duvidamos, nos questionamos sobre Deus em nossa vida e em nossa história? Quantas vezes nós não entendemos Jesus, não compreendemos, porque estamos cegos pelo nosso orgulho, vaidade, pelas nossas razões, cegos pela nossa tristeza, mas Ele sempre esteve em nosso caminho, ao nosso lado. Converse agora com Jesus as suas decepções, converse com Ele sobre tudo o que acontece na sua vida, no seu caminho de fé. Nunca deixe de conversar com Jesus, como os discípulos de Maús fizeram. Desabafe com Jesus. Seu Jesus, não estou entendendo nada dessa doença, não estou entendendo nada dessa pandemia, Senhor, não estou entendendo nada desse mundo como está. Desabafe com Ele, coloque para fora o que se passa no seu coração e se cure conversando com Jesus. Ele vai te explicar, à luz da sua palavra, que tudo isso é necessário para algo muito maior. Ele vai te explicar tudo, parte por parte, tintim por tintim, que essa cruz que o mundo carrega é necessária para curar a nossa humanidade enferma pelo pecado. Se você fala com Jesus, Ele te responde pela palavra. E Ele vai te falar sempre: olha, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos, através da Eucaristia. E foi no partir do pão que reconhecemos Jesus. Esta é a base da nossa adoração eucarística, porque Ele está aqui nesse pão consagrado. Ele está em nosso altar para falar conosco e dizer: eu sempre estou convosco em seu caminho.
Em seu caminho de cruz, eu estou ao teu lado. Não duvides, não recebes. Como sois lento para entender a minha obra, que Jesus também possa abrir a nossa inteligência, a nossa razão, a perceber que os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos, os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Muitas vezes devemos sim passar pela cruz para alcançarmos a nossa ressurreição. E nessa oração de adoração, duas palavras: Ele caminha conosco e Ele permanece conosco. Repita: Ele caminha conosco e permanece conosco. Ele caminha conosco e permanece conosco. Glórias e louvores a ti, Senhor. E antes da bênção do Santíssimo, nós vamos fazer também nosso ato de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração, abraço-me convosco como se já estivesses comigo, uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Nesse momento final de nossa adoração, peço com toda existência que você apresente a Deus a sua conversa, o seu diálogo, nesse caminho de conversão e salvação, nesse caminho de Páscoa, que você se encontre com o ressuscitado e você se pergunta: Padre, onde eu posso ver Jesus? Eu te respondo com muita simplicidade: você pode ver Jesus ressuscitado na sua palavra. Você pode ver Jesus ressuscitado na igreja. Você pode ver Jesus ressuscitado no pão da Eucaristia. Ele nunca nos deixou. Pelo contrário, fomos nós que o deixamos. Ele sempre esteve conosco. E nessa pandemia, Ele também está ao nosso lado para nos levantar. Levanta-te e anda. A tua fé te salvou. Jesus também te fala hoje: levanta-te e anda. Volta aos seus projetos, volta aos seus sonhos com Cristo ressuscitado. Vamos também pedir nesse momento, nessa adoração e nessa bênção, de forma especial, pelos enfermos no corpo e na alma, por todos aqueles que estão desanimados, entristecidos, depressivos. Levanta-te e anda, ressuscita. Encontre-se com Jesus ressuscitado no partir do pão. Vamos também pedir, é claro, para que Jesus também possa trazer a cura e o fim da pandemia, pelo bem dos médicos, dos enfermeiros, dos militares, sacerdotes, todos aqueles que estão na linha de frente nessa grande batalha pela vida. Entreguemos tudo nas mãos do Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Cantemos agora tão sublime sacramento. Tão sublime
Do céu desce o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que vivêis reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo, o santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus dos seus anjos e dos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dividinistas, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre
sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, esse arcebispado, a paróquia que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se encomendaram às nossas orações. Tem misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório, dá-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Cantemos. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem na retina. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve de palmas para Jesus. Merece. Aí você de casa também aplauda. Isso. Não dá para escutar nenhuma palma aqui, mas aplauda ele também de casa, né? Toda a honra, toda a glória a Cristo. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele sempre vai nos levantar. Não tenha medo de se encontrar com Jesus nesse tempo da Páscoa. Nossos avisos, recados rápidos, tá? Uma breve conversa aqui. A gente tem um aviso para se lembrar, para o padre transmitir. Eu devo fazer daqui a pouco um vídeo com as meninas aqui da transmissão, para ser transmitido depois pelo WhatsApp, pelos meios, de 5 minutos, 6 minutos, para explicar melhor talvez esse evangelho. Até porque o tempo da missa tem que ser um pouco também limitado, até também porque em casa você também deve ter afazeres, o jantar para fazer, às vezes chega alguém, telefone, não é assim? Então a missa tem que ter um certo tempo realmente. Aí depois, pelo vídeo, a gente vai fazer material melhorado, tá? E algumas palavras também que eu quero passar para todos vocês sobre como vivenciar o tempo da Páscoa em casa. Então a fé não acaba, a fé ela continua. E o mistério da Páscoa agora, a espiritualidade da Páscoa é caminhar com Jesus durante todo o tempo da Páscoa. Caminhamos com Ele, tá bom? Então depois eu vou fazer esse material para material de formação
para também ser um sustento, um alimento para você esse tempo da Páscoa em casa, tá bom? Domingo que vem teremos a missa domingo que vem aqui às 6 horas da noite, com a graça de Deus. E um outro pedido que a mensagem de Páscoa do Papa Francisco nos passou foi isso: que nesse tempo da Páscoa não tenhamos divisões, nem egoísmo, nem indiferença. Tempo da Páscoa é tempo de maior caridade. Tem muita gente passando por várias necessidades. Como nós cantamos, celebramos hoje, a missão de quem se encontrou com Cristo é levantar os outros. Então a tua missão, você que se encontrou com Jesus na Eucaristia, vamos levantar a quem está para baixo, com comida, com as cestas básicas, com as nossas doações. O Papa pediu que não parássemos de ajudar as nossas igrejas, as nossas comunidades, para também poder a igreja assim ajudar tantas pessoas que estão para baixo, que estão destruídas nesse tempo da pandemia. Vamos levantar muita gente. Então que a sua caridade não pare, seja uma Páscoa tão solidária. Não se esqueça também de fazer suas doações à nossa comunidade, para depois distribuí-las aí para quem tiver real necessidade. Estamos ajudando o pessoal de Santa Cruz, estamos ajudando o pessoal também de Duque de Caxias e também todos os lugares que estão realmente precisando de caridade. Vamos levantar a palavra de ordem de Jesus para o tempo da Páscoa. Amém? Vamos agora desejar a todos uma boa noite. A bênção já foi dada por Jesus mesmo, tá? E de paz. E o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Saudemos agora a Nossa Senhora. Regina Celi, Betare, aleluia. Quiama, Veneruisti portare, aleluia. Resurrexi sicut dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que recebeste em teu seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.